Paz seja com todos. Amém? Você está feliz? Então dê um sorriso para o seu irmão da direita, dê um sorriso para o irmão da esquerda, né? Ou melhor, dá um abraço nele. Vamos aproveitar, né, para você ficar quentinho, se aquecer. E diga que bom que você veio, que bom que você está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O Espírito do Senhor está neste lugar. Você crê que o Espírito Santo de Deus está aqui? E Ele há de tocar na sua vida nesta noite. Continuar tocando. Eu tenho certeza que você já foi tocado desde o início do culto. Porque sem a presença do Espírito Santo, nós não somos nada. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Porque se eu não for, Ele não pode vir. Eu vou para o Pai, e o Pai vos enviará o Consolador. E Jesus diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo do Senhor está aqui. Enquanto nós estávamos orando pelos irmãos que estavam, né, no momento da oração dos enfermos, e o Espírito Santo falava ao meu coração que Ele vai estar curando no decorrer de todo o culto. Na hora da mensagem, Ele vai continuar tocando. Se você entrou aqui com dor, até o final do culto você vai sair sem dor, porque o Espírito Santo vai continuar tocando. Porque muitas vezes, irmãos, mesmo talvez você que ficou aí, não veio aqui, mas talvez tenha uma enfermidade, não veio talvez por vergonha, muitas vezes nós não precisamos colocar a mão sobre a sua vida, porque o Espírito Santo sabe o que você precisa, Ele vai tocar na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler apenas o verso 20, depois você vai poder se assentar, mas aproveitando que estamos de pé, 1 Reis, capítulo 18, verso 20, o tema do fogo para brisa suave. Você vai entender o porquê, talvez você quando viu esse tema, você já se lembrou do que nós vamos falar nesta noite. Né, sobre um homem, um profeta de Deus chamado Elias, um homem que tinha sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus, um homem que era a voz de Deus para Israel, um homem que foi extremamente usado por Deus, um homem que orou, e que neste momento do texto que vamos ver aqui também, um homem que orou e por 3 anos e meio não choveu, e só choveu quando ele orou novamente. Porque quando um homem e uma mulher serve a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, que escolhe servir ao Senhor, Deus o usa. E Deus não mudou, irmãos. Diga para o seu irmão: Deus não mudou. Ele é o mesmo. Às vezes tem pessoas que pensam que só os pastores podem orar e Deus opera e Deus cura. Não. Você pode orar. Se tem alguém na sua família, você pode chegar na tua casa e orar para essa pessoa da sua família e dizer: o Senhor cura a sua vida, que o Senhor te cure, que o Senhor te visite. E Deus pode curar. Porque o Espírito Santo está em nós. Quando você entregou sua vida a Jesus, se você não fez isso, você hoje tem a oportunidade de fazer após a mensagem. Todas as pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, você recebeu o Espírito Santo na sua vida, Ele está dentro de você, Ele habita em você. E o poder vem dEle. Amém? Quem achou, diga amém. 1 Reis, capítulo 18, verso de número 20 e 21. Diz assim: Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão vacilar um para o lado e para o outro? Para um lado e para o outro. Se o Senhor é Deus, siga-no. Mas se Baal é Deus, siga-no. O povo, porém, nada respondeu. Amém? Pode tomar o seu assento. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos decorrer aqui entre o capítulo 18 e o capítulo 19. Os irmãos vão colocar aqui
também, se for necessário, mas se você quiser, vamos usar a Bíblia hoje, né? A gente acostumou tanto a olhar lá no telão, né? E muitos acabam não trazendo a Bíblia, mas toda vez que você vir para a casa de Deus, traga a sua Bíblia, traga a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Queridos, do fogo para a brisa suave. Nós vemos aqui um momento que Elias enfrentou. Eu não vou me atentar aos detalhes, porque há muitos detalhes, né? O porquê chegou a esse ponto, né? O que estava acontecendo. Nós sabemos que, para você relembrar um pouco, o rei Acabe, ele era rei de Israel, mas ele se juntou com Jezabel, né? E começou a desviar-se, né, do desígnios do Senhor, a desviar-se da orientação de Deus, da voz do profeta, da palavra de Deus, e começou a estar indo para o lado dos ídolos, através da mulher Jezabel, que foi implantando na vida dele, foi implantando no reino, né, Baal, um dos deuses. Então o povo começou a se desviar. Então, neste cenário, Elias ressurge nesse cenário, onde já estava acontecendo um tempo já de seca, muito grande, previsto até pelo próprio profeta Elias, uma seca terrível, e Elias, então, ele chama o povo aqui no capítulo 18, e ele chama o povo a uma decisão, porque ele viu que o povo estava indeciso. Ou o povo servia a Baal ou servia a Deus. Eles tinham que escolher, porque Deus deu a eles o rei. O povo de Israel não precisava de rei, mas eles quiseram ter rei, e Deus deu rei a eles, vários reis. Então, a Bíblia diz que Elias, ele chama o povo, e ele pergunta: até quando vocês vão, em algumas traduções, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, seguiu. Mas se Deus é Deus, seguiu também. Seguiam ao Senhor, escolham. E na nossa vida com Deus, na nossa caminhada com Cristo, nós temos que escolher de que lado nós estamos. Nós temos que escolher a cada dia o Senhor na nossa vida. Já que entregamos a nossa vida a Jesus, nós temos que seguir, nós temos que amá-lo, nós temos que honrá-lo, nós temos que servir a Deus. Não só quando tudo vai bem. Porque servir a Deus quando tudo vai bem, todo mundo serve. Temos que servir a Deus quando as coisas também não vão bem. Porque Deus é Deus de abundância, mas Deus é Deus também de necessidades. Quando Deus está na nossa vida, quando nós servirmos a Deus, andamos com Cristo, mesmo nos tempos de necessidade, o Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor cuida dos seus filhos. O Senhor cuida de você? Diga para o seu irmão: o Senhor cuida de ti. Mas você já parou para pensar que hoje em dia não existe o Baal para as pessoas seguirem, mas existem muitas outras coisas, muitos outros deuses, entre aspas, que as pessoas acabam pendendo para o lado dessas coisas ou pessoas. Mesmo pessoas que estão dentro da casa do Senhor, acabam em algum momento da sua vida deixando de olhar para o Criador, para olhar para as circunstâncias ao seu redor. Elias disse ao povo: vocês precisam decidir, porque o Evangelho de Jesus não é aquele Evangelho que você um dia levantou a sua mão, fez a confissão de fé. Você fez isso, como eu fiz, se batizou nas águas, como eu também fiz, dia 2 de novembro de 94, e de lá para cá nunca mais larguei o Senhor, porque o Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo para você. Então, nós precisamos entender que sem Deus, nós não somos nada. Que sem Deus nós não conseguimos nada. Pedro disse ao Senhor: para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna?
Irmãos, nós vivemos num mundo onde há circunstâncias que muitas delas querem nos desviar da presença de Deus. Querem roubar a nossa atenção, roubar o nosso tempo, roubar nosso pensamento, aquilo que a gente deseja muitas vezes fazer e não fazemos para Deus. Aquilo que nós almejamos, desejamos fazer, muitas vezes não fazemos, porque há o tempo, porque é o trabalho, porque é isso, porque é aquilo. Realmente nós vivemos uma correria, o tempo todo. E se nós deixarmos, nós vamos sendo sufocados por essa correria do dia a dia. E quando você saiu de casa pela manhã, você nem orou, você nem agradeceu a Deus, você nem disse: Senhor, obrigado porque eu levantei. Obrigado porque o Senhor me deu força para levantar nesta manhã, me deu fôlego de vida, porque, irmãos, muitas pessoas não acordaram hoje. Muitas pessoas não levantaram hoje. Muitas pessoas saíram de suas casas, mas não voltaram para casa. Mas louvado seja Deus, que eu e você estamos aqui neste dia. E temos a plena certeza e fé em nossos corações, que ao terminar este culto, nós vamos para casa em paz, em segurança, porque o Senhor estará conosco, os anjos do Senhor estarão conosco. Então Elias disse para o povo: até quando? Então, nesta noite eu convido você, juntamente comigo, porque a palavra não é só para você, porque a palavra vem primeiro para quem ministra, eu e você, olharmos para dentro de nós, olharmos para a nossa vida e analisarmos na nossa vida se há alguma coisa que tem nos distanciado da boa, perfeita vontade de Deus. Olhar para dentro de nós e dizer: não, eu posso melhorar nesse aspecto. Eu posso melhorar aqui. Se eu mudar um pouquinho o meu horário aqui, eu posso estar mais vezes no culto. O pastor Paulo comentou sobre o culto de amanhã, da sexta-feira. Mas terça-feira temos culto de oração e Deus tem abençoado, irmãos. Deus tem mudado o culto de terça-feira. Tem vindo muitos jovens. Os jovens estão buscando ao Senhor. Então, se você não trabalha, não estuda, venha orar conosco. É tão bom estar na presença de Deus. O pastor Paulo citou aqui um vídeo que ele viu. Vai haver o tempo que muitas pessoas vão buscar as igrejas e as igrejas vão estar fechadas, porque o povo não estará mais aqui. Tem até aquele corinho que diz, né, antigo: onde está aquele povo barulhento? Eu não canto, irmãos. Onde está que não se vê nenhum irmão? Né? Quem sabe? Se vê bom, não vou nem tentar. Mas uns corinhos eu ainda arrisco. Pastor José Fernandes, que está com o Senhor, foi consagrado ao pastorado junto comigo, aqui, sobre este altar, muitos anos atrás, lá no início da igreja. E o pastor José Fernandes, ele gostava de cantar uns corinhos. E quando eu fui para Itapetininga, quando fomos iniciar a igreja lá, nós não tínhamos músicos, não tínhamos nada. E nós cantávamos corinho, né? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém? E muitos, a gente engatava um no outro, né? Está-se pela fé. O inimigo está debaixo dos nossos pés. Os jovens estão falando: o que é isso? Ele está amarrado, ele não tem poder. Pelo sangue de Jesus, nós havemos de vencer.
Amém? Você percebe a diferença das letras de antigamente? O pastor Diego citou aqui um tempo atrás que vai voltar a cantar os hinos antigos. Esses corinhos, irmãos, a igreja antigamente era assim, os irmãos não tinham instrumento, as igrejas naquela época cantavam corinho. O que você acha que Paulo e Silas cantavam lá na prisão? Quando o anjo visitou e tremeu aquele lugar, quando, Paulo e Silas estavam orando lá na prisão e por volta da meia-noite, a Bíblia diz que veio um vento naquele lugar, os alicerces foram todos, ali as algemas caíram, porque eles cantavam, açoitados, bateram neles, foram açoitados, Paulo e Silas estavam presos, por quê? Porque pregaram o Evangelho. E aí, eu creio que Paulo olhou para Silas, Silas olhou para Paulo e falou, e aí? Você puxa? Eu puxo. Qual? Vamos cantar aquela. Não podia fazer muita coisa, mas eles começaram a cantar. E o Espírito Santo encheu aquele lugar, irmãos. Não precisa de muito. Não precisa de muito. Talvez você diz assim, mas eu não tenho voz para cantar. Cante. Seja no banheiro, seja no teu carro, quando você for para o trabalho, adore a Deus. E o Espírito Santo vai tocar na sua vida. Vai encher a sua vida. Vamos prosseguir aqui. No versículo 24, acompanhe comigo, versículo de número 24. Um pouquinho antes, Elias pede que eles peguem 2 novilhos, e um novilho eles pegariam, e eles iam clamar ao Deus deles, ao Deus Baal, porque segundo Elias declarou, o Deus que respondesse com fogo, por isso o tema, o Deus que respondesse com fogo e consumisse ali o holocausto, esse seria Deus. Então Elias disse, olha, vocês peguem, versículo 24, diz assim, então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então Elias lançou um desafio, olha, nós temos aqui 2 novilhos, vocês vão ficar com um e eu vou ficar com outro, vocês vão rezar para o Deus de vocês, vão clamar para o Deus de vocês, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. E o povo de Baal diz, vamos fazer isso. E a Bíblia diz que eles pegaram, prepararam e começaram a clamar e nada de Baal responder. A certeza que Elias tinha é que ele não ia responder. Porque quando Elias lançou esse desafio, Elias sabia quem era o verdadeiro Deus. Elias só deixou que eles fizessem, para que eles entendessem que Baal não era Deus. Porque, irmãos, muitas vezes há situações que querem tomar o lugar de Deus na nossa vida. Mas hoje você vai clamar, e Deus vai se manifestar na nossa vida, na sua vida. E eles começaram a clamar, e a Bíblia diz no verso 26, vamos lá para o verso 26, então, pegaram o novilho que lhes foi dado, prepararam, como já dissemos, vamos continuar aqui, verso de número 27, ao meio-dia Elias começou a zombar deles, dizendo, gritem mais alto, Elias começou a zombar, dizendo, olha, talvez o seu Deus está dormindo, e a Bíblia diz que eles até mesmo começaram a se ferir, verso 27 e 28, diz assim, então passaram a gritar ainda mais alto, e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Eles começaram a clamar, viu que Baal não falava nada, eles começaram a se ferir, porque irmãos, o Deus deste século, ele está aí para ferir, não é? O Deus de D minúsculo deste século, ele fere as pessoas. Ele quer aprisionar as pessoas. Seja num vício, seja muitas vezes numa depressão, numa angústia, numa ansiedade. Esses homens começaram a se ferir porque era costume do Deus deles se ferir. Mas ainda assim, nada aconteceu, porque o homem sem Deus,
ele se fere. O homem sem a presença de Deus, ele se fere. Quantas pessoas você tem visto que têm se ferido a si mesmos? Muitas vezes por palavras, muitas vezes por ações. Nós que trabalhamos na rua, eu, pastor Paulo, talvez tenha mais irmãos que trabalham aí na rua, dirigindo o dia todo, nós vemos como as pessoas estão sem empatia, como as pessoas estão sem paciência, estão nervosas, e por muito pouco, elas querem arrumar briga. E se há um lugar que você jamais deve arrumar confusão, é em trânsito. Mesmo estando certo, irmãos, dê passagem, vai com Deus. Porque não vale a pena. Porque tem gente, assim como esses homens, sai de manhã de casa para ferir. Ferir a si, ferir a outros. Que Deus guarde a sua vida. Mesmo que você não trabalhe o dia todo no trânsito, mas que você saia para pegar um ônibus, para ir para o trabalho, para a faculdade, para a escola, que você vá sempre com a presença do anjo do Senhor sobre a sua vida. Aonde você for, ao entrar, ao sair, ao ir e a voltar, que você sempre esteja com o Senhor na sua vida. No versículo 30, então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo se aproximou-se. Depois que eles clamaram, se machucaram, Elias disse: bom, agora é a minha vez. Agora é a minha vez. E Elias então, ele chama o povo: venham até mim, aproximem-se de mim. Em outras traduções diz assim: chegai-vos a mim. Elias chama para si a responsabilidade. Elias chama para si aquele momento que era um momento de decisão. Será que eu e você que estamos aqui podemos dizer para alguém da nossa família: chega aqui até mim, chega aqui perto de mim, olha para mim? Será que nós podemos dizer isso para aquele colega de trabalho? Será que nós temos a plena certeza que temos Deus em nossa vida, que se nós dermos uma palavra para alguém, aquela palavra se cumpra? Será que nós temos essa certeza? Porque, irmãos, a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Muitas vezes não vai ser naquela hora, não vai ser naquele tempo, mas isso não quer dizer que não vai acontecer. Aconteceu uma coisa, uma experiência que eu tive com meu pai. Meu pai, ele já tem 75 anos de idade. Eles moram junto com ele e minha mãe, moram os dois sós, moram ali em Santo Amaro. Eu moro aqui na Zona Norte. E meu pai, toda semana, era de praxe. Toda semana, pelo menos umas 2 a 3 vezes, ele desmaiava. Porque a pressão dele caía e ele desmaiava. Então minha mãe nem deixava ele sair sozinho, porque ele tem um cachorrinho, que ele sai para o cachorro fazer as necessidades lá fora, e ela tinha que ir junto, porque ele podia desmaiar, como já aconteceu dele desmaiar na rua. E os vizinhos ver e conhecer ele e socorrer. Então toda semana, 2 ou 3 vezes ele desmaiava. E minha mãe media a pressão, e a pressão estava medicado, tudo. Mas, e chegou um dia que eu estava indo para casa, e como costumeiramente eu sempre ligo, mando mensagem, pergunto para minha mãe como ela está, como ele está, e ela falou para mim assim: seu pai está bem, ele só desmaiou hoje de novo, e por pouco ele não bate a cabeça. Aquilo me deu uma revolta espiritual falando, e eu estava chegando em casa, e eu falei: mãe, eu vou fazer o seguinte, em nome de Jesus, eu vou fazer uma oração aqui através do WhatsApp, uma oração, e a senhora vai pedir para ele colocar as 2 mãos na cabeça, a senhora vai soltar o áudio da oração, e no final da oração ele vai dizer amém. Porque eu creio, falei para ela,
Eu creio em nome de Jesus que a partir de hoje, ele não mais vai desmaiar. Não é que vai cair, vai desmaiar uma vez. Não, a partir de hoje ele não vai mais desmaiar. A senhora crê? Eu creio. Aí fui no meu quarto, dobrei meu joelho, fui lá no WhatsApp, orei, oração rápida, 1 minutinho. Falei, agora a senhora, mandei para ela, pede para ele colocar as 2 mãos. Colocou? Colocou. Solta a oração. E aí ele disse amém. Falei, amém. Mãe, a partir de hoje, se a senhora crer, eu creio. Ele não vai mais desmaiar em nome de Jesus. Irmãos, isso já fazem mais de 4 meses. Toda semana ele desmaiava 2 a 3 vezes. Já fazem 4 meses que ele não desmaia mais. Porque, lembram-se que eu disse que não é muitas vezes o toque? Muitas vezes não precisa o toque. Porque é o Espírito Santo. O Espírito Santo que está na minha vida, na sua vida, ele vai aonde você pedir. Não é ordenar, é pedir. Porque a Deus não se ordena, a Deus se pede. E eu pedi na minha oração, Senhor, em nome de Jesus, cura o meu pai. Tem misericórdia do meu pai. Senhor, eu ainda vou vê-lo salvo. Toca no meu pai, cura o meu pai. Pai, que ele não desmaie mais. Em nome de Jesus, eu creio. Já fazem 4 meses. Porque o nosso Deus está vivo. E ele não muda. Então, Elias disse, chega a mim. Veio até mim. E o que Elias fez? Ele reparou o altar. Porque o altar estava quebrado. Altar significa a nossa vida. Como está a sua vida com Deus? Você está bem com Deus? Como está o seu altar, a sua vida? Quando você sai por essas portas, da tua casa, qual tem sido o seu testemunho? As pessoas na sua casa que não são crentes, o que elas dizem de você? O que elas pensam de você? Nas reuniões de família, como você é visto? Porque, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. E muitas vezes você vai desagradar a outras pessoas, por causa da sua fé. Mas Elias, ele tinha uma certeza do Deus a quem ele servia. Então, primeiro ele arrumou a casa. Ele arrumou o altar. Quem sabe há áreas da nossa vida que nós precisamos consertar. Que precisamos colocar no lugar. Seja na vida familiar, na vida sentimental, na vida financeira, na vida espiritual. Muitas pessoas, às vezes, param de ofertar e dizimar porque estão apertadas. E cometem um erro muito grande. Porque se você está apertado e para de dizimar e ofertar, é isso que o inimigo quer. Porque você vai entrando num buraco mais fundo ainda. Mas se você deixa de fazer algo para você entregar para Deus em primeiro lugar, o Senhor é aquele que supre a sua necessidade. O Senhor é aquele que supre. Então, jamais deixe que o diabo prenda a sua vida nesse aspecto. Eu citei o lado financeiro, mas existem outras áreas. Há quanto tempo você que é casado não sai com a esposa para algo diferente? Há quanto tempo você não diz, olhando nos olhos dela, eu te amo? Ao invés de dizer, a janta está pronta? Há quanto tempo você não abraça o teu filho e diz que ele é importante? Diz que ele é o que ele tem, que você tem de precioso. Quanto tempo? Há quanto tempo você na vida espiritual, na vida ministerial, você que talvez diz, eu tenho desejo de trabalhar na obra, mas nunca faz. Nunca se levanta e diz, não, eu quero fazer, eu vou fazer. Porque, irmãos, já dizia alguém que membro de banco é prego, né? Membro de igreja é prego, um banco.
Quantas pessoas têm o desejo de fazer a obra de Deus, mas não fazem, porque não dá para mim, não tenho tempo, não consigo. Será que não mesmo? Em alguma de tantas áreas que tem no ministério, será que nenhuma delas você consegue fazer algo para Deus? Elias disse: chegai-vos a mim. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Elias reparou o altar. Versículo 36. Versículo de número 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, que sou Teu servo, que fiz todas essas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus, que fazes o coração deles voltar para Ti. Que o nosso coração volte-se para o Senhor nesta noite. Que o teu coração volte-se para o Senhor nesta noite. E aí, para nós prosseguirmos aqui, a Bíblia diz que no mesmo instante caiu o fogo do céu, consumiu o holocausto, lambeu a água que estava ali, que foi colocada, consumiu tudo. E a Bíblia diz que aquele povo que estava ali adorando a Baal, eles se prostraram e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Irmãos, você vai dizer na sua vida, em situações que você vai viver: isso foi só o Senhor. Isso que eu vivi foi só Deus. Só Deus podia fazer, porque é só Deus que pode fazer, irmãos. É só Deus que pode curar, é só Deus que pode libertar, é só Deus que pode vivificar. É só Deus. É só Deus. É só Deus. É só Deus. Terça-feira eu vim para o culto de oração, e minha esposa chegou em casa do trabalho, me mandou uma foto de um nome, e disse para mim: olha, ora por esse moço, é o filho de uma corretora aqui do trabalho, ele sofreu um acidente, está muito mal no hospital, está internado, está muito mal. A mãe só chora. Ela falou para mim aqui, ela veio trabalhar, mas falou para mim aqui, chorando em lágrimas. Aí a minha esposa falou de Jesus para ela, falou: olha, me dá o nome aqui do seu filho, eu vou pedir para o meu esposo orar lá na igreja à noite. Você crê que Deus pode tocar na vida dele? Ela disse chorando: eu creio. E aí ela me mandou a foto. Na terça-feira nós oramos aqui, dobramos os joelhos, oramos, eu orei, apresentei, juntamente com os irmãos em oração. E aí eu perguntei para ela hoje, que ontem ela não foi para o trabalho, eu perguntei para ela: e aí, você falou com a sua colega, como é que está o filho dela? Aí ela falou: olha, depois daquele dia ele melhorou. Os médicos não sabem o que aconteceu, mas ele teve uma melhora, ela está feliz, ela até agradeceu, né? Porque por ela ter pegado o nome para orar. Porque, irmãos, as pessoas, elas estão sedentas, elas precisam apenas que você se dirija a elas, que você use aquilo que você tem. Lembram-se de Pedro e João junto ao templo, da hora da oração, à nona, às 3 horas da tarde? A Bíblia diz que era colocado um coxo de nascença todos os dias, às 3 da tarde, a hora nona, era colocado ali para pedir esmolas, todos os dias. E um dia Pedro e João estavam subindo para orar, como era de costume. Eles subiam e lá se depararam com aquele coxo. E aquele coxo, eu creio que olhou para eles e pediu uma esmola, como pedia para os outros. E aí a Bíblia diz que Pedro olhou para aquele homem e disse: olha para nós, olha para nós. E aquele homem, diz a Bíblia, que fitou os olhos nele. E Pedro então diz: nós não temos prata e nem ouro. Talvez aquele homem pudesse dizer assim: então pode ir embora. Não tem. Mas ele disse: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou.
Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. A Bíblia diz que Pedro estendeu a mão, pegou a mão daquele homem, levantou. Ele se pôs em pé e começou a pular, e entrou no templo pulando e adorando a Deus. Porque, irmãos, Pedro deu a ele aquilo que ele, não aquilo que ele precisava naquele momento, que ele queria, a esmola. Mas Pedro deu a ele algo melhor. Pedro deu a ele a oportunidade de não mais precisar pedir esmolas, de poder sair dali, arrumar um trabalho e se sustentar. Pedro deu a ele a sua vida. A sua vida. Irmãos, continuando para nós irmos para a parte final, porque eu ainda quero orar pelos irmãos que têm cargo na igreja. Aleluia. Mas como na vida de todo cristão nem sempre tem afogo, nem todo dia é glória a Deus e aleluia, né? Nem todo dia você está cheio de fé, nem todo dia você está com a sua fé lá nos 40 graus, porque tem dia, irmãos, que mesmo nós cristãos, né? Se alguém perguntar para você, né? E como é que você está? Vai indo. Para onde ninguém sabe. Vai indo. Estou indo, pastor. Para onde, irmão? Não sei, estou indo. Porque, irmão, tem dia que é assim. Tem dia que se você pudesse, você não saia nem de casa. Você já não disse isso? Se eu pudesse, eu tinha nem saído de casa hoje. Tinha ficado em casa. Tinha ficado em casa. Porque tem dia, irmãos, que parece que tudo acontece. E a Bíblia diz que Elias viveu esse dia. Ele tinha acabado de orar, caiu fogo do céu, consumiu ali tudo. O povo diz, não só o Senhor é Deus. E aí alguém chega para ele, um enviado do diabo, porque sempre tem um enviado do diabo. Sempre tem um enviado do inimigo, para chegar para, talvez muitas vezes para nós, e dizer, olha, eu conheci alguém que com essa enfermidade aí, tá ruim. Vem aquele enviado, né, do inferno com aquela palavra negativa, porque você já parou para analisar que tem pessoas que só têm palavras de derrota, que tudo está ruim. Chega lá no trabalho, você pergunta, como é que tá frio, né? Nossa, não aguento mais esse frio. Aí, se está calor, nossa, está calor, né? Que calor é esse? Nós vamos parar, vamos tudo cozinhar. Você já reparou que tem pessoas que tudo ela olha o lado negativo e ela quer passar isso para você? Já parou para pensar nisso? Na escola, na faculdade, esse professor aí tem a fama de ser aquele professor ruim. Ele não passa ninguém. Ele não dá 10 para ninguém. É aquele professor ruim. E aí você já fica com medo. Já vai para a prova com medo. Porque, irmãos, tem dias assim. E a Bíblia diz que Elias viveu. 1 Reis, capítulo 19, verso 2. Eu não vou ler aqui para nós não tomarmos tempo. 1 Reis 19, verso 2, a Bíblia diz, aliás, no verso 3, a partir do 2, mais no verso 3, a Bíblia diz que Elias teve medo, porque alguém disse para ele, olha, Jezabel vai te pegar, hein? Jezabel falou que vai te pegar, Elias. Que vai acontecer o que for, mas ela vai te pegar. Você não vai escapar. E Elias, a Bíblia diz que ele teve medo. Porque o medo, irmãos, faz parte. Quem já não teve medo aqui? Em algum momento da sua vida? Medo. O medo faz parte da nossa vida. Elias teve medo, mesmo conhecendo Deus a quem ele servia, mesmo saindo de uma situação, de um milagre, de um desafio que ele mesmo propôs, e que ele foi vitorioso, mas ele teve medo. E ele foi aonde? Se esconder numa caverna. E lá na caverna, diz a Bíblia, que ele recebeu a visita do anjo. O anjo toca nele e diz, Elias, levanta, come e bebe. Porque, irmãos, nos maiores medos da sua vida, você não vai estar sozinho. Você entendeu? Nos maiores medos da sua vida, você nunca vai estar sozinho. Nem que Deus envie um anjo para dizer para você, ei, levanta, você não está sozinho. Vai ter medo? Vai ter medo. Mas você não vai estar só.
O anjo foi lá, e Elias levantou, comeu e bebeu e dormiu de novo. E pela segunda vez o anjo foi de novo. Elias levanta, come e bebe, que o caminho é longo. E aí, a Bíblia diz que Elias foi para o Monte Horebe, o monte de Deus. O monte de Deus, o Monte Horebe, porque nos dias de medo, venha para Horebe. Nos dias de medo, venha para a casa do Senhor. Não há melhor lugar de você estar na casa do Senhor. E se não puder estar na casa do Senhor, entra no teu quarto, fecha a porta. Ali será o teu monte, Horebe. Dobra o teu joelho, fale com Deus, e Deus vai te ouvir. E a Bíblia diz que lá no monte, lá na caverna do medo, das incertezas, o Senhor não se esqueceu dele. O Senhor não se esquecerá de ti. Não se esqueça de quem você é para Deus. Não se esqueça de quem você é para Deus. A Bíblia diz, no verso 9, que o Senhor vai ao encontro dele. Capítulo 19 de 1 Reis, versículo de número 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? A palavra do Senhor veio a ele e diz: o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias disse, e o Senhor disse, no verso 11: sai e fique no monte na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmagalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? O que está fazendo aqui, Elias? Porque num dos momentos mais difíceis da vida de Elias, Deus não o julgou. Escute, Deus não o julgou. Deus não disse: eu vou pesar a mão sobre a sua vida, Elias, porque você fugiu. Deus não fez isso. Deus só apenas perguntou: o que faz aí? Aí não é teu lugar. Ainda tem muita coisa para fazer sobre a tua vida. Ainda vou usar você para ungir um rei, próximo rei, para ungir um profeta em teu lugar. Você pode se colocar em pé, por gentileza? Eu vou pedir para os irmãos soltarem aquela canção que eu pedi, mais suave. Mas, queridos, escute. A obra de Deus ainda não terminou. Ela está apenas começando. Diga, ela está apenas começando. Tem pessoas que se acham velhos para trabalhar para o Senhor. Seja para ficar na recepção recebendo os irmãos, seja para o que for. Moisés foi chamado com 80 anos. 80 anos começou o ministério de Moisés. 80 anos. Moisés tirou aquele povo do Egito pelas mãos fortes do Senhor. E Deus provou que Ele era Deus. Amém? Eu quero convidar aqui à frente, como eu havia pedido, todos os irmãos que têm cargo aqui na igreja, voluntários, vem aqui para frente. Todos, fique aqui de frente do altar. Por gentileza. Pode vir. Venha aqui para frente. Nós vamos orar por vocês, para que Deus venha tocar nas suas vidas.
Hoje nós não vamos ter tempo, meu desejo era estar orando um por um. Nós não vamos ter tempo hoje. Mas o Espírito Santo pode tocar na vida de vocês. Pode soltar a canção, por gentileza. Feche os olhos. Você que está aí. Se você está aí no seu lugar e você tem desejo de fazer a obra de Deus, você pode sair do seu lugar também e ficar aqui perto desses irmãos. Mesmo você que ainda não faz, você pode vir. Mas você tem um desejo, já é alguma coisa. Você tem um desejo de fazer algo para Deus. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. E nós vamos orar por você também. Vocês que estão aqui, feche os teus olhos e louve esta canção. Pode aumentar um pouquinho, por gentileza. Louve esta canção. Louve. Enquanto você louva, o Espírito Santo vai tocar na sua vida. O Espírito Santo vai tocar na sua vida. Essa casa é a casa do Senhor. Abra a tua boca, louve esta canção com toda a tua alma. Esta casa é sua casa. Estenda as suas mãos assim. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Espírito Santo de Deus, toca nestas vidas. Obreiros da Tua casa, voluntários, homens e mulheres, que nas suas áreas dedicam um pouco do seu tempo para Ti. Em nome de Jesus Cristo, toca na vida deles, Senhor. Espírito Santo, toca. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore, você que está aí na nave da igreja, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Espírito Santo de Deus, que está aqui nesta noite, desde o início desta reunião, em nome de Jesus Cristo, eu venho pedir ao Senhor que venha tocar na vida desses irmãos que estão aqui, irmãs, que eles saiam daqui nesta noite diferentes, que eles saiam daqui nesta noite tocados pela Tua graça, pelo Teu favor. Que assim como Elias tinha certeza do Deus a quem ele servia, que eles também tenham certeza, ó Pai, sempre. E mesmo que o medo venha, mesmo que a dificuldade venha, mesmo que o problema venha, mesmo que a situação venha, eles continuem crendo, continuem confiando, e o Senhor há de visitá-los, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Sinta o abraço do Senhor sobre a sua vida. Sinta o abraço do Espírito Santo sobre a sua vida nesta noite. Você que está aí na igreja, sinta-se abraçado pelo Senhor. Sinta-se abraçado por Deus. Sinta-se abraçado pelo Senhor. Aleluia. O Senhor continua curando. O Senhor continua libertando. O Senhor continua fazendo a sua obra sobre a sua vida. E Deus vai te usar. Deus vai usar você. Lá no trabalho, lá na escola, na faculdade, no meio da sua família, no meio da sua vizinhança. Deus vai te usar. Deus vai te abençoar para você abençoar outros. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. A casa é sua.
Dê a mão para esse irmão que está do seu lado. Dê a mão para essa pessoa. Você que está aí na nave da igreja, dê a mão também para o seu irmão. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Diga assim, repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, nesta noite eu saio daqui com a certeza de que o Senhor sempre estará comigo em todos os momentos da minha vida. O Senhor estará comigo, mesmo nos momentos de medo, mesmo nos momentos de dor, de dificuldades, de incertezas. O Senhor estará comigo. Em nome de Jesus, eu creio que o mesmo Deus de Elias é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.